Quando falamos de bioquímica celular, é natural começarmos pelos elementos químicos que compõem a matéria viva. Logo, neste primeiro slide, estão presentes dois gráficos que trazem as principais substâncias que fazem parte das células dos seres vivos e em que percentual. O primeiro gráfico tem a presença da água, que é uma substância inorgânica, em relação às substâncias orgânicas, e o segundo gráfico traz apenas substâncias orgânicas. Porém, como assim substâncias orgânicas e inorgânicas? As substâncias que constituem as células podem ser classificadas em orgânicas ou inorgânicas. As inorgânicas são aquelas que usualmente não apresentam átomos do elemento químico carbono, com exceção do dióxido de carbono. Exemplos desse tipo de substâncias são a água e os sais minerais. A água é formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, representado pela fórmula química H2O. A água não é só a substância mais abundante no meio ambiente, como também representa cerca de 75 a 85% das substâncias que compõem o corpo dos seres vivos. Por essa razão, ela atua no transporte de oxigênio, nutrientes e de resíduos no corpo humano. A água é chamada de solvente universal. Isso porque ela é capaz de dissolver diversas substâncias que são chamadas de solutos. Ela realiza ligações de hidrogênio e participa das reações químicas de hidrólise, que é a quebra d'água. Sou Clara Fonseca. As moléculas hidrofílicas são aquelas que possuem afinidade com a água, logo elas se dissolvem na água e elas são moléculas polares. Um exemplo é o cloreto de sódio, sal de cozinha. As moléculas hidrofóbicas são aquelas que possuem aversão à água, logo elas não se dissolvem e elas são moléculas apolares. Um exemplo são moléculas de gordura, os lipídios. O importante papel da água é a regulação da temperatura. Quando a gente está num lugar muito quente, a gente está com muito calor, o nosso corpo ele começa a suar. E o suor é composto basicamente por água. Quando ele entra em contato com o meio, esse suor ele evapora da superfície da nossa pele, fazendo com que a temperatura do corpo diminua, ela baixe, ocorrendo assim a manutenção da temperatura corporal. Outro exemplo é porque assim, a temperatura do nosso corpo, né, o calor, ele tem um alto calor específico, então ela não vai variar assim de repente muito rápido. Tem aí, tipo, um tempo para isso acontecer. Um exemplo básico é quando você entra na piscina, assim, tipo, meio-dia, até 2 da tarde mesmo, a água ela tá fria. Mas quando você entra na água de noite, ela tá quentinha, porque passou o dia inteiro o sol esquentando aquela água, sabe? Demorou o dia inteiro até ela ficar quente. Outro papel importante é o transporte de substâncias. A água ela vai fazer isso por meio do plasma sanguíneo, transportando oxigênio, sais minerais, nutrientes. Além de transportar através do plasma, né, esses nutrientes para a célula, vai transportar substâncias para fora do nosso corpo, por meio da urina, por exemplo, que é composta basicamente por água e algumas substâncias tóxicas. A água ela também forma as lágrimas, que tem bastante importância para o funcionamento dos nossos olhos. Além de evitar o ressecamento das córneas, ela faz meio que a limpeza da estrutura, né, dos nossos olhos. Serve de lubrificante. As membranas que elas envolvem o sistema nervoso, que são as meninges, por exemplo, são lubrificadas pelo licor, que é muito rico em água, e fornece a proteção mecânica desse sistema. Os fluidos das articulações também possuem água e protegem o osso do artrito, para eles não ficarem, tipo, roçando um no outro, sabe? A água é um ótimo lubrificante, está presente na saliva, no muco e em outros fluidos corporais. Ela é eliminada do nosso corpo, né? Tipo assim, sai do nosso corpo por meio da transpiração, da respiração, da urina e de fezes, e por isso ela precisa ser reposta no nosso corpo, sabe? Tem essa necessidade. Logo, você precisa consumir no mínimo 2 litros de água por dia. A água ela também pode modificar as concentrações intra e extracelulares, modificando, né, transformando as soluções hipotônicas e hipertônicas, com a finalidade de manter a homeostase e o equilíbrio das células. Meu nome é Ezequiel, eu vou estar apresentando sobre a água. A água é a substância mais abundante na matéria viva. O teor dela pode diferenciar muito entre os organismos, como um humano que tem entre 90% a 50% de água, uma água viva que tem 98%. E muitas vezes, quando a gente tem mais músculos, existe mais água no nosso organismo. Agora eu vou estar falando sobre o teor de água em alguns órgãos. Os órgãos do cérebro, ele tem 90% de água, o músculo tem 83% e lá pelos ossos, a dentina varia entre 10 e 30%. Agora eu vou estar falando sobre coesão. A coesão decorre de uma atração de duas moléculas entre si e forma a ponte de hidrogênio. E com isso se forma alta tensão superficial. Como eu falei no slide passado, o hidrogênio forma uma ponte de hidrogênio. Que isso quer dizer? O hidrogênio pode se ligar com o oxigênio se formando uma ponte. E com isso a tensão superficial vem e faz algumas moléculas não ultrapassar, como uma cera, uma teia de aranha, e às vezes até um mosquito não consegue.
Ainda no que diz respeito às propriedades da água, nós temos a adesão. A adesão é a atração de moléculas de um tipo por moléculas de outro tipo, e ela pode ser bem forte no caso da água. A água tende a atrair e ser atraída por outras moléculas polares, e isso lhe confere a capacidade de molhar certas superfícies, como é mostrado na imagem do canto inferior esquerdo. Não há adesão entre moléculas de água e moléculas apolares. É por isso que, por exemplo, a água não se distribui igualmente sobre uma superfície encerada, ela forma gotículas sobre ela, como é possível ver na imagem do canto inferior direito. Isto ocorre porque a cera é apolar. Você já notou que algum tempo após colocar água no prato de um vaso com planta, a água desaparece? Isso acontece porque as raízes do vegetal absorvem a água para levá-la às outras partes da planta. Mas como sobem até as folhas? Esse momento é chamado de capilaridade, que ocorre por causa das forças de interação que há entre as moléculas de água com as paredes do tubo, que são os caules das plantas. E, assim, as moléculas de água não se dispersam mesmo contra a gravidade. Boa tarde, me chamo Lana Mitzi e, como a gente sabe, a água é fundamental para o funcionamento do corpo humano e também de outros seres vivos. Para ter uma ideia do quão importante a água é, ela está presente em cerca de 75 a 80% no nosso organismo. E essa grande quantidade de água ela é fundamental para o funcionamento de processos básicos, como transporte de nutrientes para células, regulação da temperatura corporal e também ela está presente em vários processos de digestão, como, por exemplo, na saliva. As perdas de água no organismo humano acontecem de várias formas. Pela urina, onde elimina cerca de 1.000 a 2.000 ml de água por dia. Pela respiração, onde acontece a menor perda de água. E pela transpiração, onde depende do lugar que a pessoa mora e a atividade realizada. Eu sou o Caio Petronilho do primeiro ano C e vou falar agora um pouco sobre os sais minerais. Os sais minerais são substâncias inorgânicas encontradas em elementos vivos, seres vivos, e em elementos não vivos. Eles são divididos em micronutrientes minerais e em macronutrientes minerais. Os micronutrientes minerais são ferro, selênio, zinco, cobre, entre outros. Eles são necessários para consumo diário, cerca de 20 mg. E também vamos ter os macronutrientes minerais, que são necessários para consumo diário, cerca de 100 mg. Dentre eles são cálcio, fósforo, potássio, enxofre, etc. Mas eles podem ser encontrados em duas formas, insolúvel e solúvel em água. A forma insolúvel é aquela forma que faz parte da estrutura esquelética do corpo, e a forma solúvel em água é aquela forma que está dissociada, ligada diretamente aos íons, que são fundamentais para o metabolismo celular. A osteoporose é um exemplo do que a carência de cálcio, que é um sal mineral, pode fazer com o corpo humano. Ela é a perda gradual de massa óssea no corpo, que gera enfraquecimento nos ossos, na estrutura esquelética. É mais encontrada em mulheres do que em homens. Vocês podem ver essa tabela, que ela representa todos os sais minerais, as suas funções e os alimentos em que eles são encontrados. O cálcio, eu vou pegar o exemplo do cálcio, como tinha dito antes na osteoporose, ele é essencial para a vida humana. E a função dele é de coagulação do sangue, contração muscular, está presente ali nas estruturas esqueléticas ósseas, que são os dentes também, e é encontrado em alimentos com laticínios,